Como o jato mais avançado da Boeing perdeu seu destaque em menos de uma década, enquanto a Airbus ganhava terreno. Eles o chamaram de revolucionário, o Boeing 787-8 Dreamliner, o primeiro avião a combinar compósitos de carbono, alcance impressionante e eficiência de combustível que fez os rivais parecerem obsoletos. As companhias aéreas formaram fila, pedidos chegaram antes mesmo do primeiro protótipo voar. Apaixonados por aviação sonhavam com uma nova era de ouro. Mas aqui está o que ninguém esperava. Olhe os pedidos atuais. O Dreamliner original, o 787-8, responde por apenas 25% dos pedidos da família. A Delta Airlines abandonou completamente seu compromisso herdado. A United adicionou A321XLRs à sua estratégia transatlântica junto aos wide-bodies. A aeronave que lançou uma revolução agora está em segundo plano diante dos seus próprios irmãos. Enquanto isso, o Airbus A350-900 conquistou discretamente o mercado exato que a Boeing achava estar dominando. Como um avanço tecnológico se torna uma reflexão estratégica de segundo plano. Hoje revelamos o paradoxo do Dreamliner, como a obra-prima original da Boeing virou a lição mais cara da aviação sobre o tempo do mercado. Quando o Boeing 787-8 foi lançado, não era apenas mais um jato, era a grande aposta da Boeing. Nos primeiros anos, mais de 390 pedidos acumulados antes do primeiro voo. A ANA do Japão estava ansiosa para mostrá-lo. Companhias aéreas do mundo todo disputavam slots de entrega. O 787-8 parecia imparável, mas a Airbus estava atenta, observando, planejando sua resposta. Chega o A350-900 em 2015, 4 anos depois do início do serviço do 787-8. Mesma missão, execução diferente. Os números do confronto direto dizem tudo. 787-8. 248 passageiros em configuração de duas classes, 7.305 milhas náuticas. A350-900. 315 passageiros em configuração de duas classes, 8.500 milhas náuticas. O Airbus levava 67 passageiros a mais, quase 1.200 milhas náuticas a mais. As companhias podiam atender mais gente em rotas mais longas com um único tipo de aeronave. Hoje, o 787-8 representa só 25% do total de pedidos do Dreamliner. O A350-900, mais de 1.000 pedidos, o novo padrão no mercado de wide-bodies. Mas o verdadeiro choque veio de uma fonte inesperada, uma companhia americana que herdou o erro de outro. O que aconteceu quando a Delta Airlines descobriu que tinha jatos que nunca quis? A relação da Delta com o 787-8 conta a história completa da obsolescência estratégica. Quando a Delta finalizou a aquisição da Northwest Airlines em 2010, herdou algo que nunca havia pedido: 18 compromissos de Boeing 787-8 feitos pela Northwest durante o caos pré-fusão. Os planejadores de frota da Delta olharam para aquilo e viram problema na hora. Em 2016, depois de vários adiamentos, a Delta tomou uma decisão clara: cancelar todo o pedido herdado do 787-8. A estratégia de substituição? Uma frota de wide-bodies dominada pela Airbus, com A350-900 para rotas premium e A330neos para o resto. A lógica da Delta foi cirúrgica. Por que manter um pequeno subgrupo de 787-8 quando os aviões da Airbus ofereciam melhor economia, uma experiência superior para os passageiros e maior uniformidade operacional entre os modelos? O cancelamento causou um choque na Boeing. Uma grande companhia aérea dos Estados Unidos da América desistira totalmente do Dreamliner, escolhendo concorrentes europeus para seu futuro de voos longos. A Delta não rejeitou apenas o 787-8, rejeitou toda a estratégia de wide-bodies da Boeing. Enquanto isso, as próprias dinâmicas internas da família Boeing criavam uma guerra interna que se provaria ainda mais devastadora. O pior inimigo do 787-8 não era a Airbus,
era o próprio 7879 da Boeing. Quando a versão maior chegou, as companhias aéreas descobriram uma verdade brutal. O 7879 oferecia 50 passageiros a mais e maior alcance por um custo só marginalmente maior. Todos os indicadores importantes favoreciam o irmão mais velho. A United Airlines exemplificou essa mudança. Mesmo sendo a cliente de lançamento do 787 nos Estados Unidos, consolidou toda a sua frota no 7879, aceitando só algumas unidades do 7878 para evitar complicações com subfrotas. O 7879 virou o novo ponto ideal da Boeing, cerca de 290 passageiros, 7.530 milhas náuticas de alcance e uma economia que fazia o original parecer muito pior. Mas a Boeing enfrentava um problema maior. O A350-900 não estava competindo só com o 7878, estava batendo todo o conceito Dreamliner. Singapore Airlines, Qatar Airways, Lufthansa, companhias premium que deveriam ser fortalezas da Boeing, escolheram a Airbus para suas rotas principais. As vantagens do A350-900 eram inegáveis: cabine mais larga, alcance maior e, principalmente, entrou em serviço sem os problemas iniciais que atormentaram os primeiros Dreamliners. A concorrência interna da Boeing criou uma abertura perfeita para a Airbus dar o golpe. Essa evolução do mercado era inevitável? Ou a Boeing entregou a vitória de bandeja para a Airbus? Lembra de janeiro de 2013? Um novíssimo Boeing 7878 da Japan Airlines está parado no aeródromo de Boston. Fumaça sai do compartimento elétrico. Em poucos dias, toda a frota mundial do Dreamliner foi interditada. Enquanto a Boeing lutava contra incêndios nas baterias de íon lítio por 3 meses, a Airbus acelerou o desenvolvimento do A350. O problema não era só das baterias. Os primeiros 7878 tinham problemas de peso, detalhes estruturais estranhos e uma fabricação inconsistente. As primeiras unidades ficaram conhecidas como terríveis adolescentes, muito pesadas, menos confiáveis. Alguns foram descartados como custos de pesquisa, não vendidos. A Boeing admitiu na prática que certos aviões tinham falhas demais para serem entregues. Enquanto isso, o A350-900, lançado em 2015, evitou essas armadilhas. Ao entrar em serviço com a Qatar Airways, já era um modelo maduro, confiável e rentável imediatamente. O contraste não poderia ser maior. Os clientes da Boeing passaram anos enfrentando problemas, enquanto a Airbus entregou um concorrente lapidado que funcionava desde o primeiro voo. Mesmo com a Boeing alcançando 99,3% de confiabilidade nas operações até 2025, a imagem já estava manchada por anos. O A350-900 ganhou força, enquanto o 7878 lutava para recuperar sua credibilidade. No mundo da aviação, a reputação define o lugar no mercado. A Boeing aprendeu essa lição da forma mais dura. Dentro das fábricas da Boeing, os dados guiavam as decisões com precisão cirúrgica. O 7879 e o 78710 simplesmente vendiam mais. A resposta da Boeing foi sistemática. Linhas de produção otimizadas para as variantes maiores, recursos de engenharia focados em programas lucrativos, esforços de vendas redirecionados para o 7879 e 78710. O sucesso do A350-900 aumentou a pressão. Mais de 1.000 pedidos mostravam que a Airbus não estava só competindo, estava conquistando os clientes mais valiosos da Boeing com melhor economia por assento quilômetro. A Boeing também enfrentava limitações de recursos. O grounding do 737 MAX consumiu muito capital e foco de engenharia. O programa 777X sofreu atrasos que se estendem até o final da década de 2020. A empresa não podia se dar ao luxo de manter uma variante com baixo desempenho enquanto apagava incêndios em várias frentes. O 7878 virou coadjuvante, mantido por contratos, mas com poucos recursos para desenvolvimento. Dados recentes de entregas confirmam a mudança. Um 7878 entregue até agora em 2025. O 7879
29, e o 787-10 somou mais 7 entregas. O 787-8 continua rejeitado pelas companhias aéreas. Às vezes, sobreviver significa abandonar seu primeiro grande avanço para buscar oportunidades melhores. O 787-8 encara a realidade mais cruel da aviação, a aeronave perfeita para uma missão que está desaparecendo. Coloque lado a lado com o 7879, 46 passageiros a mais, maior alcance, custo marginalmente maior. As companhias escolhem o 7879 sempre. Compare com o A350-900, 67 passageiros a mais, 1.200 milhas náuticas a mais de alcance, cabine mais larga que proporciona uma experiência superior ao passageiro. A vantagem da Airbus se torna esmagadora. Considere o A321XLR por baixo. Quase o mesmo número de passageiros com custos operacionais de corredor único e uma flexibilidade operacional que o 7878 não alcança. O 7878 está na zona de morte da aviação, pequeno demais para rotas de alta receita, caro demais para mercados frágeis e inflexível demais para o planejamento moderno de redes. A estratégia da United cristaliza essa pressão. Para expandir sua frota internacional e transcontinental, escolheu o A321XLR em vez de qualquer widebody, eficiência de corredor único que supera as suposições tradicionais de capacidade. Analistas da indústria chamam o 7878 de produto transitório, necessário para provar o que era possível antes de ser superado por soluções mais refinadas. Mas a curva de aprendizado da Boeing virou oportunidade para a Airbus. Cada insight das operações do 7878 guiou as decisões de design do A350-900. O espaço intermediário ocupado pelo 7878 simplesmente desapareceu sob a pressão da concorrência. Hoje, as companhias aéreas operam segundo princípios que nem existiam quando o 7878 foi concebido. A flexibilidade é o que manda, não só a capacidade pura. Elas querem aviões que se adaptem na hora às oscilações da demanda, mudanças de rotas e evolução do mercado. As estratégias de rede mudaram também. O crescimento ponto a ponto prioriza maior frequência em vez de aeronaves maiores. O A321XLR é a resposta direta a isso, acessando mercados de longa distância com economia de avião estreito. Os operadores premium de longas distâncias, escolhendo entre widebodies cada vez mais, optam pela superior capacidade e alcance do A350-900. A cabine 5 polegadas mais larga virou uma vantagem de marketing que a Airbus usou sem dó. A pandemia acelerou essas tendências. As companhias saíram dela exigindo máxima flexibilidade operacional. Soluções de uma única aeronave que possam cumprir várias missões. O ponto ideal estreito do 7878 virou um problema estratégico. O Dreamliner original da Boeing representa o pensamento de ontem, que uma só aeronave conseguiria equilibrar todas as prioridades que competem entre si. O planejamento de frota moderno exige especialização e claras vantagens. O 7878 virou uma aula sobre como as forças do mercado podem tornar obsoletos até designs revolucionários em pouco tempo. Então, por que o 7878 desapareceu enquanto outros avançaram? Erros estratégicos em várias frentes. A Boeing criou competição interna entre suas variantes, enquanto a Airbus focava a pressão externa com o superior A350-900. O pedido herdado da Northwest, que a Delta acabou rejeitando, indicava um ceticismo maior do mercado. Problemas técnicos no início do serviço minaram a credibilidade, enquanto a Airbus entregava opções maduras. Em 2024, a revolução dos corredores únicos com o A321XLR eliminou totalmente a missão principal do 7878. A dura verdade: na aviação, ser o primeiro não significa nada sem uma vantagem competitiva sustentada. A Airbus aprendeu com os erros de desenvolvimento da Boeing sem pagar por eles. Para a Boeing, é uma lição de posicionamento de mercado que vale bilhões. Para as companhias aéreas, mostrou que especialização vence compromisso.
para o setor revela como aeronaves revolucionárias viram nota de rodapé rápido. O 7878 foi um marco tecnológico, mas perdeu a guerra estratégica. A família Dreamliner como um todo segue forte, com mais de 2.600 pedidos, mas a relevância da variante original continua diminuindo. Enquanto o A321XLR remodela redes longas e enxutas e o A350-900 domina rotas premium, a Boeing encara perguntas difíceis sobre sua próxima estratégia para o mercado médio. A batalha pelo futuro da aviação continua a 11.500 metros de altitude e agora a Airbus está na frente. O declínio do 7878 não é só história da aviação. É uma prévia de como líderes de mercado podem perder terreno rápido quando os concorrentes executam melhor suas estratégias. A próxima geração da Boeing vai aprender com essa lição cara? Ou Toulouse seguirá reescrevendo as regras da aviação comercial?